Noite. Boa noite, nós estamos começando nossa webconferência. Sejam todos bem-vindos. E a ideia de hoje é a gente fazer uma revisão de conteúdo de uma maneira diferente, uma maneira mais lúdica. Ao invés de eu destacar o conteúdo de cada capítulo do livro, eu trouxe nada mais, nada menos do que a querida autora do livro. E eu acho que isso é muito bacana, porque é um diferencial bem grande. Então está conosco a professora Silene Macedo, jornalista, assessora de imprensa da Unisul há 8 anos, mas na casa já há mais de 10, 12 anos atuando na área, e alguém que, quem mais sabe do que a própria autora, né? Então, muito bem-vinda, professora Silene. Obrigada, boa noite a todos. Agradeço muito o convite. Fiquei muito feliz de poder falar com vocês. Vamos lá. Então, vamos começar a nossa conversa. Então, Silene, tem várias questões que são levantadas no livro que você elaborou, e vou começar de uma maneira meio linear mesmo, para o pessoal ir revendo. Dentro de uma assessoria de imprensa, na qual, inclusive, a gente pode tomar como exemplo a que você atua, como é que se dá a montagem da equipe, como é que é o teu dia a dia, o teu cotidiano na Unisul como assessora de imprensa? Bom, meu cotidiano, se for começar exatamente do comecinho, a primeira coisa que eu faço quando chego no Unisul é ler os jornais. Tem que olhar para ver o que saiu da Unisul, o que está sendo falado, de uma forma geral de educação e de alguns temas que a gente pode indiretamente estar envolvidos, né? Depois disso eu vou olhar os pedidos de sugestão de fontes, para ver se a gente pode indicar alguém para algum jornal que está falando algum assunto que pode querer alguma fonte da Unisul. Depois a gente já começa na produção de releases e distribuição desses releases para a imprensa, rádio, TV, jornal, internet, site, enfim, tudo. E como é que é composta? Sim, obrigada. E como é que é composta a equipe? Hoje a gente tem um jornalista que trabalha no campus mesmo, aqui em Florianópolis, mais 2 estagiários. Em Tubarão tem uma outra jornalista com mais uns 2 ou 3 estagiários, às vezes muda. E tem uma estagiária que faz a clipagem, me ajuda na confecção do mailing. E assessora eu sozinha. Certo. E como é que você fez para constituir o teu mailing list? Como é que é isso, ser uma assessora de imprensa iniciante? Que dica que tu darias para os nossos alunos? Na realidade, o mailing, ele é um documento, como né, a gente elaborou no livro, que ele vem com as informações principais dos editores, dos jornalistas, mas aquilo ali é um documento frio. Se você tem só um mailing, é mais complicado para você começar do zero só com o mailing. O bom mailing é aquele que você já tem um contato com algum jornalista e você vai começar a fazer esse contato através do follow-up, que você vai fazer através das sugestões de pauta, e começar a pegar já quem é o jornalista que gosta mais de falar de educação, no meu caso, quem é o jornalista que gosta mais de matérias de cotidiano. Você vai pegando o jeito de cada um e você pode ir colocando essas anotações no teu mailing, as pessoas que você consegue sugerir mais as pautas, e você vai fazendo o teu mailing, porque existe um mailing que você pode comprar, em várias empresas existe um mailing que facilita muito o trabalho, mas o mailing pessoal é aquele que você vai ter o contato com os jornalistas das redações, com os editores. É fundamental isso. Obrigada. E lá no começo, você chegou a fazer visitas aos prováveis editores, fez algum café, algum evento, alguma situação para criar esse approach? Na realidade, assim, a assessoria de imprensa ela vem mudando bastante de uns anos para cá. O foco dessas visitas mudaram também, porque hoje em dia é tudo muito corrido, assim, ninguém tem muito tempo para ficar recebendo visita de assessor de imprensa, até às vezes isso é inconveniente. Então, o que a gente escolheu? O que a gente optou? Fazer visitas anuais ou 2 vezes por ano. No caso, no ano passado, eu escolhi os jornais de interior, todas as regiões do interior do estado onde a Unisul tem alcance, Criciúma, Tubarão, Araranguá, Içara, enfim, essas lagunas, essas cidades onde a Unisul tem mais aproximação.
E a gente levou kits com caneta, bloco, livros da editora da Unisul para fazer uma visita de cortesia, agenda também, uma visita de cortesia, dizer que a gente estava à disposição. Nesses momentos das visitas, eu perguntei como que foi trabalhar esse ano. A gente encaminhou as pautas que vocês gostariam, tem alguma coisa que a gente possa melhorar? A gente está, na realidade, à disposição. Então, a gente trabalha como um facilitador da informação para vocês. Então, tudo que vocês precisarem, a gente está ali para isso. E eu, com todas as reuniões, cada um me disse alguma coisa, eu anotei, e uns pediram alguns tipos de pauta, outro para mudar alguma coisa, foi super gratificante. E essa aproximação gerou, assim, as pessoas me ligam e digo, oi, Si, bom dia, sabe? Então, assim, o olho a olho, tete a tete, é bem diferente do que você mandar aquele e-mail frio, sugestão de pauta, sabe? É bem gratificante a visita tete a tete. Só que tem que saber o momento, o horário e realmente ter algo para dizer. Chegar lá na redação, oi, tudo bem? Vim aqui tomar um café com você, hoje não cola mais muito não. Ainda bem, né? Porque antes era sempre assim, né? A gente não conseguia trabalhar. Então, e como é que você faz? Você tem essa pós-entrevista, esse feedback, depois quando volta para a universidade, é feito um relatório anual? Como é que é esse cotidiano também, final de ano da universidade? Como é que é essa rotina? Uhum. Assim, todo ano a gente procura buscar, dentro da nossa clipagem, assim, fazer um resumo, né, das melhores pautas que a gente emplacou. Por exemplo, esse ano a gente conseguiu emplacar na Globo News, no Portal Terra, MSN, vários portais nacionais, né. Esses portais que a gente consegue emplacar nacional, eles vão para uma lista de possíveis reaproximações, mas assim, por que a gente emplacou no G1 e não emplacou no Estadão? Então agora eu vou ver o que eu posso fazer no Estadão. Então acaba a gente ficando feliz com o que a gente emplaca, mas também mostra aquilo que a gente não emplacou. Então é um desafio para que no próximo ano a gente consiga, quem sabe, chegar no Jô Soares. Joia. E como é que é o planejamento de comunicação da assessoria da universidade? Vocês têm alguma coisa específica? Tem algo diferente do que tu produziste no livro? Ou tem alguma semelhança que chega a te interessar, que vale a pena destacar? O que você falaria a respeito? Tem algumas coisas que eu acho que são bem interessantes, que a gente não consegue colocar tudo no livro, que o dia a dia é diferente do escrever um livro, né? Não tem como você passar. Assim, uma coisa que eu acho que é bem bacana a gente falar, assim, quem é assessor tem que ser apaixonado pela profissão. É uma cachaça. Eu já tentei sair da assessoria e não consegui. Porque é verdade. Muita satisfação você saber que você foi a ponte para conseguir um excelente profissional, para ser fonte de uma excelente matéria, que só ficou excelente porque você fez esse ajuste entre a instituição e os meios de comunicação. Então, isso é uma coisa que dá satisfação. Para ser assessor de empresa, você precisa sentir essa satisfação. Você não está fazendo favor para ninguém. É um serviço que você está fazendo à sociedade, à comunidade. E, por um outro lado, você tem que pensar assim, o assessor, ele é assessor de imprensa 24 horas por dia. Você não pode fechar a tua porta 6 horas da tarde, ir para casa e esquecer o mundo. Não, teu celular, meu celular institucional, fica do lado da minha cama 24 horas por dia, porque se acontecer alguma coisa na Unisul, eu sou, não digo porta-voz, mas eu sou a pessoa que vai entrar em contato com o porta-voz para saber o que vai ser feito. Então eu tenho essa preocupação. Eu não sou assessora 24 horas por dia, mas eu não posso esquecer 24 horas por dia que eu sou assessora. Então o que acontece? Vou dar um exemplo, tá? Aconteceu recentemente. Eu estava num domingo fazendo, acho até que as provas dessa disciplina, se eu não me engano, que eu trabalho final de semana com certeza. E eu tenho um alerta do Google que vem no meu e-mail com o nome de Unisul, que é bem bacana, tudo que sai com o nome da Unisul eu recebo no meu e-mail num alerta, que eu baixei o aplicativo no meu celular, então todas as vezes que entra eu olho para ver o que está sendo falado. Parece meio neurótico, Não, essa é uma dica bem interessante para o assessor de imprensa, obrigada. Assim, parece meio neurótico, né, as pessoas que estão comigo, né, com o celular o tempo inteiro na mão, mas bom, a minha rotina foi o que eu escolhi. Ok. Então, eu recebi um alerta do Google que tinha um vídeo do YouTube com um incêndio num laboratório em Tubarão.
Bom, na mesma hora eu parei, já peguei o telefone, já comecei a entrar em contato com o Corpo de Bombeiros de Tubarão, tentar entrar em contato com a vigilância, porque era domingo, né? Não ia ter ninguém lá na universidade. Então, para tudo, porque agora é um momento super especial que eu vou ter que resolver um problema. O que aconteceu? Um aluno, para explicar para vocês entenderem, ele, da casa dele, ele viu, que mora perto da universidade, que estava pegando fogo num dos laboratórios da universidade. Ele filmou o Corpo de Bombeiros chegando, toda a movimentação e o fogo aumentando, e postou na internet disso, pegando fogo na Unisul em Tubarão. Para um assessor de imprensa, a gente sabe que isso aí é um pulinho para uma crise, né? Tá pegando fogo na universidade. Não demorou 15 minutos, o G1 estava me ligando, perguntando se já tinha mortos, feridos e etc e tal, porque infelizmente a imprensa é sensacionalista, a gente sabe disso. E a gente não pode deixar de esquecer desse detalhe. Então, e você entrou justamente na seara que eu ia encaminhar depois, gestão de crise. Então, vamos aproveitar isso e explica um pouquinho quais são as suas ações, o que fez, qual foi o resultado dessa situação. Porque sim, eu também sou tubaronense, eu sei onde ficam os laboratórios. E na região, se alguém posta, a coisa tem uma proporção grande, porque aqui é tudo muito conectado, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber que você não pode dar nenhuma informação sem ter total certeza e sem estar amparado por um diretor, um reitor, um coordenador, alguém que te sustente aquela informação atrás. Você não pode dizer assim, acho que não aconteceu nada. Não fala. A primeira coisa, estou levantando as informações e assim que eu tiver informações precisas, eu vou lhe passar. Eu sei que meu celular não parou de tocar, foram mais de, 10 ligações, uma atrás da outra, querendo saber, e todas as pessoas diziam, estou levantando as informações. Assim que eu tive as informações, a gente fez um comunicado e encaminhou, dizendo que tinha acontecido um rabo quente, tinham deixado na sala, alguém esqueceu, aquilo ali pegou fogo, porque tinha eu acho que era esse material que tem aqui na sala, que é inflamável, e não tinha nada que pegasse fogo, que fosse mais inflamável, então o fogo ficou só ali. O bombeiro veio, apagou, questão de horinhas, não aconteceu nada. Mas se não tivesse visto, talvez a proporção teria sido bem maior. E como é que fica a situação da Silene mulher, Silene relação família e a Silene assessora numa gestão de crise no domingo? Porque como é que fica isso? Tu só pode estar em áreas que tenha conexão com o celular? Tu nunca pode estar off? Então, o que acontece? Eu tenho uma filha grande já, que já sabe da minha rotina. Ela, inclusive, quando eu fazia jornalismo, ela vinha para a sala assistir a aula comigo, porque não tinha quem deixar. E hoje ela está grande e ela acompanha isso e até ela me ajuda. Então, às vezes eu falo assim, Camila, vai dando uma olhada aí no Google, vê se saiu mais alguma coisa, me ajuda. Então, assim, no final das contas, a família inteira vira assessor, porque eu levo o jornal para minha mãe clipar no final de semana. Ah, entendi. Então, assim, eu acho que como todo mundo sabe que eu vivo muito pro trabalho, não sei se eu sou workaholic, mas enfim, eu vivo muito pro trabalho e as pessoas convivem super bem com isso, nunca tive reclamação, não. Certo. E Silene, me conta, porque você ao criar o livro, inclusive passo a passo, assessoria de imprensa, extremamente didático e com exemplos muito pertinentes, mesmo assim você teve uma limitação editorial. Com certeza não pode colocar tudo que gostaria. E se agora, nesse momento aqui, nossa entrevista, esse momento intimista, o que você teria alguma situação, algo que te chamou a atenção, que tu gostarias de ter escrito, algo da tua vivência, ou se fosse reescrever o livro, o que tu gostarias de colocar? Como é que você é? Me conta um pouquinho. Bom, eu vou dizer que foi um processo sofrido escolher colocar isto e não aquilo. Eu acho que foi a pior parte de dizer, isso não entra, não cabe, não dá. O tempo está esgotado. O que me faltou muito no livro, que eu acredito que seja bem útil, mas que os alunos com certeza vão ter em outra disciplina, ou eles podem pesquisar também, é a questão da assessoria de imprensa na era digital. Então, hoje em dia, o assessor de imprensa, ele não trabalha só como um assessor, que não, eu sou detentor da fonte, eu tenho toda a informação, os jornalistas vão precisar de mim, como era há pouquíssimo tempo atrás. Vou dar um exemplo.
eu trabalho num jornal, vamos supor que eu trabalho num jornal, preciso fazer uma matéria sobre dengue. Eu vou procurar nos conselhos regionais de medicina, nas universidades, médicos que falem sobre dengue. Hoje em dia, se eu trabalho no jornal, eu vou lá no Google, especialista em dengue Florianópolis, e deu, eu vou achar. Então, o assessor de imprensa, ele passou a não ser tão importante para os veículos, nesse sentido de você ser buscado para indicar essas fontes. Você tem que trabalhar de outras formas. Você vê que tem aquele, vamos supor, um surto de dengue, você já manda para o jornal dizendo, temos um médico aqui que fala sobre isso. Então mudou bastante porque a gente acaba tendo uma concorrência com os meios de comunicação, digamos, as mídias, né, digitais, que as pessoas acabam buscando bastante informação. Facebook, LinkedIn, os profissionais que eles precisam, que buscavam um assessor de imprensa, agora eles podem ser mais autônomos para buscar isso. Então a gente tem que ficar mais esperto e correr mais atrás ainda. Certo. E quem vai fazer a avaliação presencial no sábado? Você, como autora do livro, o que você acha que a pessoa não deve deixar de estudar? O que é importante para você como assessora? Bom, as APs são todas, né, diferentes, eu não sei exatamente o que vai cair. A minha dica é que eu também não sei, a gente não tem acesso. É que estude o livro inteiro e que, assim, a gente acaba sabendo muita coisa por assimilação. Então, acho que estudar e ter bom senso naquilo que vai escrever, sabendo que você tem que ser um profissional comprometido, que você tem que ter uma ética como qualquer profissão, você tem que ter a tua ética pessoal e a ética profissional, que o assessor de imprensa ele tem regras a ser seguidas, não é uma profissão que você tem que ser quadrado e pensar dentro da caixa, você tem que pensar fora da caixa, mas saber que existem algumas regrinhas que são importantes. Por exemplo, eu não vou ligar para um jornalista, para um editor às 9 da noite, porque eu tive uma excelente ideia de uma pauta, né? Então são coisas que você tem que seguir. O teu cotidiano ele exige uma rotina e o cotidiano dos jornalistas, dos editores também. Então você tem que, como assessor, tentar pensar como jornalista, como um repórter que está lá do outro lado. Se vai ser interessante essa matéria que você vai oferecer, se essa pauta ela não é só linda e maravilhosa para você, para quem que ela realmente serve, né? No mais, acho que é estudar com paixão, com amor, que a prova vai ser sucesso. Ah, que bom, obrigada. E por último, qual é a tua dica aí na tua rotina de trabalho de como ser sucinta num release, objetiva e ao mesmo tempo ter um texto atraente para poder emplacar? Assim, eu acredito que como eu já, no livro acho que a gente já comentou sobre isso, né? O título sempre tem que ter um verbo, né? Ninguém consegue chamar a atenção de ninguém. Se você encontra com um amigo e pergunta como é que tá tudo bem, ele diz, tá tudo bem, né? É diferente de tá tudo bem. Então o verbo no título é mais ou menos isso. É você já passar aquela ação, mostrar que aquilo realmente tem um interesse, né? Colocar já no primeiro parágrafo, que é o lead, aquelas perguntas principais, o que, como, onde, porquê. Não é só porque a gente quer seguir uma regra que foi imposta norte-americana, não é isso. É porque as pessoas realmente não têm tempo. Se você for ler um release inteiro para descobrir o que ele tem de bom lá no final, isso é mais da literatura do que realmente de um release, né? Então, assim, pensa como jornalista que recebe 100 e-mails por dia, por que o teu e-mail vai ser mais importante do que aqueles outros 100 que ele recebeu? Então, só vai ser importante se você conseguir capturar ele com a tua linguagem. E isso vai estar no primeiro parágrafo e no título. Sim, então além disso, estar bem informado e ter um bom referencial teórico, um bom cabedal de cultura é algo também que faz toda a diferença, né? Não adianta só a pessoa seguir regras para ter essa linguagem. E na realidade ainda existe uma outra coisa que eu não falei. Diga. Cada um vai ter o seu jeitinho próprio de trabalhar. Você pode decorar 10 livros de assessoria de imprensa e um dia que você for trabalhar, você vai descobrir alguma coisa que ninguém nunca fez e que vai dar super certo.
Então, o que acontece? O assessor de imprensa ele pode estudar, ele pode ter 300 anos de experiência, mas se ele não tiver feeling, tentar entender a dinâmica do mercado, do dia a dia, do que está acontecendo no mundo, não só dentro da sua mesa, dentro do seu computador, dentro da sua casa, ele tem que ter uma visão de mundo, ele tem que saber o que está acontecendo. Né? E não repetir também as mesmas coisas que todo mundo está falando. Então, por exemplo, agora está todo mundo falando de crise, eu preciso achar uma fonte que fale de crise também? Ou eu posso, bom, eu vou fazer diferente, vou procurar uma fonte que fale como sair da crise, não vamos pensar em crise. Então a gente tem que usar criatividade, feeling, por aí. Apresentar as soluções. Exatamente, e cada um vai achar com certeza o seu jeitinho particular de fazer melhor. Certo. Sim, nós como assessores, jornalistas, comunicadores que somos, temos que estar sempre atentos a tudo que nos rodeia, ter boas leituras, boas viagens, bons amigos, assistir bons filmes e estar bem informados, muito felizes e estudar para avaliação presencial, pessoal. E para avaliação feliz. Um bom café da manhã. Bem alimentado. Tá certo. Professora Silene, muito obrigada pela gentileza da sua presença. Uma pessoa... Olha, muito obrigada mesmo. És uma pessoa extremamente ocupada, o dia inteiro trabalhando e gentilmente veio aqui à noite nos estúdios da universidade para estar conosco. Obrigada, desejo boa sorte a toda a turma e que vocês continuem alunos dedicados como estão sendo. E vamos mantendo contato, gente. Um abraço, até mais. Obrigada, professora. Obrigada e fiquei muito feliz de você estar sendo a professora dessa disciplina. Olha, que alegria. Obrigada. Um abraço. Abraço para você também.